Olá, o Link CNJ desta semana traz uma entrevista exclusiva com o Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha. Ele vai falar, por exemplo, sobre os salários dos juízes. Vai fazer também um balanço do trabalho da Corregedoria. Nosso papel primordial é exatamente de colher, de fazer a gestão. O Brasil precisa passar por uma profunda reforma do Poder Judiciário. Além da entrevista, o programa vai mostrar também. O Judiciário prepara a 9ª semana Justiça pela Paz em Casa para acelerar o julgamento de processos sobre violência doméstica. 18 tribunais se mobilizam para estimular a solução de conflitos de forma mais rápida e prática. Juízes de todo o país vão discutir a estratégia nacional das Cortes Brasileiras no 11º Encontro Nacional do Poder Judiciário. Vamos ver as notícias da Justiça pelos estados, além das decisões mais recentes do CNJ. E a estreia do quadro O que é Justiça para você? O Link CNJ começa com uma reportagem sobre um processo disciplinar que despertou a atenção da sociedade. É o caso dos juízes que participaram de manifestação durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. Os brasileiros lotaram as ruas à época do impeachment de Dilma Rousseff. De um lado estavam manifestantes contrários à então presidente, do outro, defensores da petista. No Rio de Janeiro, 4 juízes chamaram a atenção ao participar, no ano passado, de um ato público contra o que classificaram como golpe. A forma como eles se manifestaram abriu a discussão sobre a responsabilidade de juízes e a liberdade de expressão. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça decidiu por unanimidade investigar a conduta dos 4. Os conselheiros seguiram o voto do corregedor João Otávio de Noronha. Para o ministro, tomar partido politicamente compromete a isenção de um juiz. A ministra Carmen Lúcia, presidente do CNJ, afirmou que juízes são obrigados a conhecer as restrições às atividades político-partidárias previstas na legislação federal. Não é possível que continue havendo manifestações muito além dos altos e baixos, inclusive das contingências políticas da sociedade. E se é certo que o juiz não fica mais hoje dentro do seu gabinete da sua casa, também é certo que há de haver a convivência sem que isto tenha qualquer tipo de exorbitância, de desbordamento, como disse, das suas atividades, porque o Poder Judiciário não dispõe de armas, nem dispõe de tesouro, dispõe da confiança na sociedade, que é o que legitima. E na entrevista que deu ao Link CNJ, o ministro João Otávio de Noronha falou sobre essas manifestações de juízes. Também fez um balanço do trabalho da Corregedoria Nacional de Justiça. Ministro, muito obrigado por atender o Link CNJ. Eu começo com uma pergunta sobre o papel da Corregedoria. Quais são as atribuições dela? Nosso papel primordial é exatamente de colher, de fazer a gestão. A Corregedoria é o braço executivo do Conselho Nacional de Justiça, como diz a Constituição. E também um órgão importantíssimo no sentido de conhecer, de fotografar a realidade da justiça brasileira, desde os tribunais às comarcas mais distantes dos rincões brasileiros. Nós trabalhamos também com a função de correição, que é de fiscalizar os tribunais. E quais os números, os resultados que o senhor pode apresentar? Os números mostram uma justiça muito congestionada, o número mostra uma justiça com uma quantidade enorme de processos, mas os números não mostram que nós podemos melhorar e devemos melhorar as técnicas de julgamento, a técnica de gestão, para termos mais eficiência. Superada as peculiaridades regionais, nós temos que buscar e estabelecer um padrão mínimo da justiça brasileira. E essa é uma grande missão da Corregedoria. Hoje, estabelecer um padrão mínimo da administração da justiça brasileira. Então, nós temos um custo-benefício
muito bom na justiça brasileira. Mas isso não pode nos dar o conforto. Essa justiça, nós sabemos, ainda está morosa. Ela precisa melhorar a sua técnica de julgamento, ela precisa inovar, ela precisa se recriar. O Brasil precisa passar por uma profunda reforma do Poder Judiciário. E como a Corregedoria enfrenta a questão da transparência dos vencimentos de juízes e dos valores que são pagos? Em questão de transparência, não se pode negar que está funcionando. Na medida que o jurisdicionado tem denunciado, tem entrado no site, verificado quanto cada juiz ganha em cada estado. O que tem acontecido é uma deficiência de informação. Eles estão interpretando mal a folha, ou estão lendo mal as folhas de pagamento. Então, eles colocam pagamento de atrasado, que é um pagamento de dívida, como se fosse uma vantagem atual, pontual. E quando não é. Na realidade, nós temos uma série de diferenças que são pagas, porque o Estado, há 15, 10 anos atrás, não tinha um orçamento para honrar o compromisso que era devido. Atrasou esse pagamento e, ao longo dos anos, isso foi parcelado. No caso daqueles juízes do Rio de Janeiro que se manifestaram contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, o CNJ decidiu abrir um procedimento, uma investigação. Por quê? O que tivemos aqui foi denúncias com relação a alguns que efetivamente participaram de um comício, manifestaram como magistrado, atacaram o Supremo Tribunal Federal. Se isso é conduta ilícita ou não, é que vai ser apurado. Ninguém foi condenado ainda. Ninguém foi ainda dito que sancionado. O que se abriu no Conselho é uma investigação. Vamos apurar a conduta desses magistrados. Alguns perguntam, por que só esse juiz? Outros manifestaram, porque só o nome desses juízes foram submetidos ao Conselho. Eu não sei se outros fizeram. Eu não tenho notícia pessoal, nenhum tribunal me encaminhou, nenhum cidadão denunciou. Disseram que um desembargador de São Paulo teria manifestado, agora vem. Mas não me descrevem o fato, qual teria sido a participação. Descrevem que outro juiz teria participado, também não descreve o fato. Ora, o corregedor não tem bola de cristal e nem tem como sair por todos os estados perguntando se alguém infringiu ou não a norma. Para isso, caberia os próprios tribunais ou o cidadão que reputa ilegítima essa conduta do juiz ter acionado o Conselho Nacional de Justiça, o que não aconteceu. O senhor dá muita importância à questão da formação dos juízes. Por quê? Nós precisamos de uma Escola Nacional de Magistratura que ensine aos seus juízes a se comportar como juiz, a agir como juiz, a ter humildade, a saber conduzir uma audiência, a saber conduzir uma audiência do direito de família, onde você vai encontrar um casal, as duas partes em conflito, com filhos envolvidos. Precisa ter formação em psicologia forense. O juiz precisa saber para onde manda o réu quando ele condena. Ele precisa saber por que as pessoas praticam determinados crimes e por que reincidem habitualmente. Precisam conhecer a realidade do sistema penitenciário brasileiro. Nós precisamos formar o cidadão para ser um juiz que conheça a realidade. Nós precisamos ensinar o cidadão a julgar, a ser juiz, a saber lidar com o seu semelhante. Lembre-se, um cidadão, como toma posse como juiz, ainda normalmente jovem, ele tem nas suas mãos o destino patrimonial e o destino da liberdade do seu semelhante. Portanto, esse indivíduo não pode ser um despreparado. E o juiz preparado, o juiz que tem compromisso com a magistratura, com o valor justiça, que prega a Constituição, esse juiz não pratica condutas como essa que nós estamos a examinar. Ministro João Otávio de Noronha, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, é um prazer estar sempre com você. No próximo bloco, vamos ver: tribunais de 18 estados investem na cultura do diálogo. Já, já. O Link CNJ está de volta e vai falar agora da 9ª semana Justiça pela Paz em Casa, que começa no próximo dia 20 e vai até o dia 24. O objetivo é acelerar o julgamento de processos sobre violência doméstica. E essa reportagem foi feita pela Fernanda Builaert. Oi, Fernanda.
Oi, Guilherme. Os tribunais de todo o país têm cerca de 900 mil processos em andamento que tratam aí dessa questão da violência contra a mulher. É esse grande volume que justifica a mobilização da justiça. Parecia o relacionamento perfeito, com direito a cartas, juras de amor e fotos de um casal feliz. Mas em 6 anos de namoro, Samila conheceu o outro lado do então parceiro. É como se usasse máscara, é uma pessoa que eu não conhecia, que de repente se mostrou outra pessoa totalmente diferente. Mas naquele momento de conquista, né, no momento de namoro, quando no início ele era a melhor pessoa do mundo. Foi mais quando o namoro foi ficando com mais tempo e tudo, que ele começou a ser mais agressivo, mais... pegar mais pesado, né, na forma com que ele me tratava. A decisão dela foi pelo rompimento. Ele não se conformou. Tentou uma reaproximação. Em uma crise de ciúmes, veio a agressão. O resultado? 2 dedos quebrados, marcas de estrangulamento, vários hematomas pelo corpo e a determinação da justiça pelo distanciamento mínimo de 300 metros entre os dois. Eu não podia sair, não podia fazer nada sem ter alguém do meu lado por medo. Então, assim, a medida protetiva foi mais um respaldo para que não voltasse a acontecer. A decisão foi exatamente para que eu pudesse ter um pouco mais de liberdade, de poder sair da minha casa sem ter medo de ele vir atrás ou aparecer ou me procurar, algo do gênero. E foram casos assim que inspiraram a criação da Semana Justiça pela Paz em Casa. A 9ª edição, coordenada pelo CNJ, será entre os dias 20 e 24 deste mês. A medida foi incorporada à Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência. A intenção é acelerar o julgamento de processos relativos às violências doméstica e familiar. Esses casos lotam os tribunais. São 900 mil processos em tramitação atualmente. Desde que a iniciativa começou em 2015, mais de 100 mil sentenças foram dadas. 50 mil medidas protetivas foram concedidas. Isso sem contar os 860 júris já realizados. Só no último mutirão, em agosto, quase 3% dos processos foram julgados. Houve 150 tribunais do júri, 60 deles no Pará. São Paulo veio na sequência com 27. O Tribunal do Amapá teve 11 casos. 19 mil decisões judiciais foram dadas, além de 6 mil medidas protetivas. O estado do Acre registrou o maior índice proporcionalmente ao número de processos. Mais de 12,5% foram julgados em 5 dias. No Tribunal do Pará, o impacto foi de 12%. Os resultados também foram expressivos no Amazonas e no Rio Grande do Norte. Essa questão de acelerar o processo, de ter uma semana específica para isso, eu acho que a gente se sente até mais valorizado, né? Saber que especificamente tem uma semana dessa para a gente. Ainda é muito processo, mas demonstra uma queda no acervo de processos por conta desse esforço concentrado para julgar, para jogar esse olhar de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher, jogar o olhar para essa violência que é praticada contra as mulheres, dando a resposta que o Poder Judiciário deve dar, julgando, entregando a jurisdição. E, Fernanda, você fez também uma reportagem sobre outro esforço do Judiciário para acelerar a tramitação de processos. Justamente, esse é um esforço concentrado que privilegia a cultura do diálogo. Nesta sala da ouvidoria, funcionárias do Tribunal de Justiça de Minas Gerais recebem diariamente 21 pedidos da população. Em quase todos os casos, quem está do outro lado da linha cobra uma solução. O canal com o cidadão é uma instância em que o cidadão pode se apresentar no exercício pleno da sua cidadania e fazer uma reclamação, fazer uma sugestão, fazer um pedido, e ele tem o direito de receber uma resposta, que será, evidentemente, prestada pelo tribunal, pelos juízes do nosso estado. As ligações telefônicas respondem por 33% das solicitações. 53% chegam pelo site da ouvidoria. 10% são pedidos feitos ao Supremo Tribunal Federal e ao Conselho Nacional de Justiça e levados ao tribunal. Já os encaminhamentos por carta ou presencialmente representam 4% do total. A morosidade da justiça costuma ser o maior alvo de críticas dos cidadãos mineiros. O eixo central que nós temos que nos ater é o de buscar
celeridade na tramitação processual. O cidadão se sente muito angustiado porque as respostas demoram. Em muitos aspectos, ela demora por problemas que não são do juiz. São problemas que existem e decorrem das questões processuais. Ouvidores de Minas Gerais e de outros 17 tribunais de justiça do país têm uma nova missão: estimular e promover a resolução consensual de conflitos. O projeto quer garantir a mediação e a conciliação. Se alinha a uma norma do CNJ que pretende principalmente reduzir o número de processos em tramitação. No ano passado, 109 milhões de processos estavam em andamento no Brasil. Em Minas, em apenas 7 meses, os canais da ouvidoria incentivaram a conciliação em 123 casos. Em 52, o caminho escolhido foi o do diálogo. Você se lembra do Demétrios, um estudante de Direito da Bahia que participou do nosso Link CNJ lá na semana passada? Pois bem, ele veio a Brasília e gravou uma pergunta para a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo e do CNJ. Quando o Link CNJ estreou, o Demétrios fez questão de acompanhar a resposta da ministra na casa dele, em Salvador. Veja a reportagem. 9h30 da noite e o Demétrios está atento em frente à TV. É a primeira vez em que ele vai aparecer na telinha e sorri quando é anunciado. Qual a função do CNJ? A ministra ainda falou sobre vários outros assuntos. O Demétrios ouviu até o fim e ficou satisfeito com as respostas, especialmente com a que tratou do CNJ. Não é todo dia que a gente tem a ministra Carmen Lúcia respondendo uma pergunta nossa. Com as explicações da ministra, eu pude perceber que o CNJ funciona como órgão fiscalizador da atuação do judiciário. Logo, todo cidadão que se sentir prejudicado por qualquer atuação de um juiz, ele pode pleitear os seus direitos com o CNJ. É hora do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: o que faz um oficial de justiça? A opção A é assessora o juiz na definição de penas. B, organiza as sessões do Tribunal do Júri e as audiências de conciliação. C, entre outras tarefas, ele notifica, intima, conduz coercitivamente e avalia bens. A resposta certa você vai ver a seguir. O Link CNJ está de volta com a resposta do nosso quadro Oitiva. Há pouco nós perguntamos: o que faz um oficial de justiça? A opção certa é a letra C. Entre outras tarefas, ele notifica, intima, conduz coercitivamente e avalia bens. É hora das notícias sobre as decisões mais recentes do CNJ. Na última sessão, o Conselho decidiu aposentar um desembargador e um juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, sediado em Porto Velho, Rondônia. Os dois foram acusados de agir em desacordo com a Lei Orgânica da Magistratura. O processo do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Rondônia envolvia o pagamento de precatórios. O desembargador Vulmar de Araújo e o juiz trabalhista Domingos Sávio teriam mudado a ação trabalhista de vara para atender a interesses pessoais. À época, a ação envolvia mais de 5 bilhões de reais. Os dois acusados ainda teriam ameaçado outros juízes e uma servidora. Violaram deveres impostos aos magistrados, deixando de cumprir e fazer cumprir com independência, serenidade e exatidão disposições legais e atos de ofício, mantendo conduta repreensível na vida pública e particular, demonstrando negligência no cumprimento dos deveres do cargo e adotando procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções. Em 2012, o Superior Tribunal de Justiça havia determinado o afastamento de ambos das funções e proibido a entrada deles no prédio do tribunal. Contra o desembargador, pesa ainda a suspeita de venda de um imóvel com preço acima do valor de mercado ao advogado que atuou na ação trabalhista. O desembargador e o juiz foram condenados à aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais. E vamos dar um giro pelo Brasil. É hora das notícias da Justiça pelo país.
Em Natal, no Rio Grande do Norte, a ministra Carmen Lúcia encerrou o 9º Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A ministra destacou a necessidade de o Judiciário promover a paz social e a importância dos magistrados no combate à violência contra a mulher. E lembrou que essas são as metas da campanha Justiça pela Paz em Casa, proposta por ela própria há 3 anos. Em Maceió, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, Seção Alagoas, discutiu a paternidade e a violência familiar. Participaram magistrados e outros profissionais que trabalham na área. O encontro deu destaque a 2 subtemas: as consequências da alienação parental para o desenvolvimento emocional de crianças e adolescentes e a primeira infância e a prevenção da violência. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, juízes de 4 tribunais atenderam a população na rua. O Tribunal de Justiça do Estado, o Regional do Trabalho, o Regional Federal da 4ª Região e o Regional Eleitoral fizeram mais de 1.700 atendimentos. Foram emitidos certidões e outros documentos e agendadas audiências sobre vários temas, por exemplo, ambientais, previdenciários, tributários, trabalhistas, direito do consumidor e família. Eu volto para falar agora do 11º Encontro Nacional do Poder Judiciário, que vai ser realizado nos dias 20 e 21 de novembro em Brasília. Presidentes dos tribunais de justiça de todo o país vão discutir as metas propostas. Uma consulta pública feita pelo CNJ mostrou que mais de 70% dos participantes aprovaram as metas propostas. A meta 1, que é acelerar os julgamentos e reduzir o acúmulo de processos, teve aprovação entre 76,5% e 86,2% dos participantes. Mais de 66% deles são servidores do Poder Judiciário. A participação de representantes da advocacia passou de 11%. Magistrados e integrantes do Ministério Público são 6% dos que responderam à consulta. A região Sudeste registrou a maior adesão, com 59,76% dos participantes. Em seguida, vem a região Sul, com 15,12%, o Centro-Oeste, com 13,78%, o Nordeste, com 8,21% e o Norte, com 3,13%. Agora você vai conhecer um outro quadro do nosso programa. Nas ruas, nós perguntamos: o que é a justiça para você? A justiça, para mim, é quando as leis são colocadas em prática e ao benefício do povo. O Link CNJ termina aqui. Na semana que vem, voltaremos com outra edição inédita na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o programa tem reprises no sábado, ao 12h30 e na terça-feira, às 7h30 da manhã. E você pode participar. Olá, eu sou Rejane Neves, sou da equipe de redes sociais do Conselho Nacional de Justiça. Pelo Facebook, você pode encontrar notícias do CNJ, enviar sugestões e até mesmo tirar dúvidas. Outro canal do Conselho Nacional de Justiça é o nosso portal. Acesse www.cnj.jus.br. Estamos também no Twitter, Instagram, YouTube e no Medium. O e-mail do nosso programa é link@cnj.jus.br. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Link CNJ.